Você já se perguntou se Deus realmente se importa com os seus problemas? A história de Moisés tem uma resposta poderosa para essa pergunta. Imagine só. Depois de fugir do Egito como um príncipe caído, Moisés viveu por 40 anos como um simples pastor de ovelhas no deserto de Midian. Era uma vida pacata, longe de qualquer sinal de grandeza. Ele casou, teve filhos e provavelmente pensou que aquele seria o seu destino final. Cuidar de ovelhas até o fim dos seus dias. Mas Deus tinha um plano muito maior. Um plano que estava prestes a se revelar de uma forma espetacular. Um dia, enquanto guiava seu rebanho perto do Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, algo extraordinário chamou sua atenção. No meio do deserto, uma sarça, um arbusto seco, pegava fogo. Isso não era tão incomum. O calor do deserto poderia causar isso. Mas o que era inacreditável é que a sarça queimava e simplesmente não era consumida pelas chamas. O fogo estava ali vivo e intenso, mas o arbusto continuava intacto. Intrigado com aquela cena impossível, Moisés decidiu se aproximar para ver de perto. Mal sabia ele que aquele momento mudaria não apenas a sua vida, mas a história de uma nação inteira. A sarça que não se consumia era um símbolo poderoso. O fogo representava a presença santa e purificadora de Deus, uma força que normalmente consumiria qualquer coisa impura. O arbusto, por sua vez, representava a humanidade frágil, ou o próprio povo de Israel, oprimido e sofrido. O fato de o arbusto não ser destruído pelo fogo era uma mensagem clara. A presença de Deus não vinha para aniquilar, mas para purificar e preservar com sua graça. Era um sinal de que Deus estava presente no meio do sofrimento do seu povo, sem destruí-lo. Quando Moisés se aproximou, uma voz poderosa saiu do meio das chamas, chamando seu nome 2 vezes. Moisés, Moisés! Essa repetição na Bíblia sempre indica urgência e uma grande importância. Deus não estava apenas chamando, ele estava convocando. Assustado, Moisés respondeu: Eis-me aqui. A voz então se identificou. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa declaração era fundamental. Deus estava se conectando à história de Israel, mostrando que ele não era um Deus novo ou desconhecido, mas o mesmo Deus fiel que fez promessas aos patriarcas séculos antes. Ele estava dizendo: eu não esqueci da minha aliança. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Agora, eu desci para libertá-los. E então veio a missão impossível. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Moisés ficou em choque. Ele, um pastor fugitivo, com um passado complicado no Egito, deveria enfrentar o homem mais poderoso do mundo e exigir a libertação de milhões de escravos. A reação de Moisés foi humana e totalmente compreensível. Ele questionou: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele se sentia pequeno, incapaz, desqualificado para uma tarefa tão monumental. A resposta de Deus não foi sobre as qualidades de Moisés, mas sobre a sua própria presença. Eu estarei com você. Essa é uma das promessas mais reconfortantes de toda a Bíblia. O sucesso da missão não dependia da força, da eloquência ou da coragem de Moisés. Dependia da presença e do poder de Deus ao seu lado. A garantia da vitória não estava em quem Moisés era, mas em quem estava com ele. Mas Moisés ainda tinha dúvidas. Ele pensou: quando eu chegar aos israelitas e disser que o Deus de seus pais me enviou, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? O que eu direi? Essa era uma pergunta crucial. Para os povos antigos, o nome de um Deus revelava sua natureza e seu poder. E a resposta de Deus é uma das revelações mais profundas de toda a Escritura. Ele disse: eu sou o que sou. Essa frase, em hebraico, Ehyeh, Asher, Ehyeh, é muito mais que um simples nome. É uma declaração sobre a própria essência de Deus. Significa que ele é eterno, autoexistente, que não depende de nada nem de ninguém para ser. Ele simplesmente é. Ele é o Deus que sempre existiu, que existe agora e que sempre existirá. Ele estava dizendo a Moisés: diga a eles que eu sou me enviou a vocês. Isso significava que o Deus do presente, o Deus que é eternamente presente, estava agindo naquele exato momento. Ele não era apenas uma memória do passado, ele era uma realidade viva e atuante. Mesmo com essa revelação poderosa, Moisés continuou a hesitar. Ele deu mais desculpas. Primeiro, disse que o povo não acreditaria nele. Para resolver isso, Deus lhe deu 3 sinais milagrosos. Sua vara se transformaria em uma serpente, sua mão ficaria leprosa e depois curada, e a água do Nilo
se tornaria sangue. Esses sinais não eram truques de mágica, eram demonstrações do poder de Deus sobre a natureza e a vida. Poder que o faraó e seus deuses não tinham. Depois, Moisés argumentou que não era um bom orador. Eu nunca tive facilidade para falar. Sou pesado de boca e de língua. Ele se sentia inadequado para ser o porta-voz de Deus. Mas Deus respondeu de forma direta: quem deu boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo, ou o faz ver ou ser cego? Não sou eu, o Senhor. Agora vi, eu estarei com sua boca e lhe ensinarei o que dizer. Deus estava afirmando que ele era a fonte de todas as habilidades e que ele mesmo capacitaria Moisés e enviaria Arão, seu irmão, como auxiliar para a tarefa. A história de Moisés na sarça ardente nos ensina uma lição incrível sobre propósito e chamado. Muitas vezes nós nos sentimos como Moisés, pequenos, incapazes e cheios de desculpas diante dos desafios que a vida nos apresenta. Talvez você olhe para sua vida e pense que não tem os talentos, os recursos ou a confiança necessários para realizar algo grande. Mas a mensagem de Deus para Moisés é a mesma para nós hoje. Não se trata de quem você é, mas de quem está com você. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. A sua fraqueza se torna o palco perfeito para o poder de Deus se manifestar. Este encontro transformador no deserto foi apenas o começo da jornada. Moisés finalmente aceitou o chamado, confiando na promessa da presença de Deus. Ele voltou para o Egito, não mais como um pastor fugitivo, mas como o libertador escolhido por Deus, pronto para desafiar um império e liderar seu povo rumo à liberdade. Essa história nos convida a refletir. Quais são as sarças ardentes na sua vida? Aqueles momentos em que Deus tenta chamar sua atenção de maneiras inesperadas? E quais são as desculpas que você tem usado para não responder ao chamado dele? Talvez, assim como Moisés, você só precisa entender que o Deus Eu Sou promete estar com você em cada passo do caminho. Obrigado por assistir a mais um episódio da nossa série A Saga de Moisés. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários como Deus já te surpreendeu em um momento inesperado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos desta história fascinante. 8 Approxima